Comecei a gravar, então. Isso, começamos a gravar. Aí, o que eu pretendo fazer na aula de hoje? Vou trabalhar um pouco, no caso, com trigonometria do triângulo retângulo, coisa senos, cossenos, essas coisas assim. E vou trabalhar com vocês também um pouco de cálculo de área de figuras planas, de figuras mais simples, como triângulo, retângulo, quadrado. Se der tempo, eu faço alguma coisa extra. Então, sem mais delongas, eu já vou começar com vocês, para a gente poder pegar e seguir, tá? Deixa eu fazer um compartilhamento aqui. Aí vocês me dão sempre um retorno ver se está tudo certinho. Se a coisa começar a falhar, vocês também me dão um retorno, tá? Para que a gente consiga assim, o melhor desempenho possível, né? Então, vamos lá. Eu vou colocar um compartilhamento diferente. Aqui, vocês estão vendo o meu computador. Eu sei que está tudo bagunçado, mas a gente vai melhorar isso. Vou melhorar um pouco mais ainda. Isso. Aí, pessoal, vocês conseguem ver o quadro nitidamente, eu acredito, né? Se a imagem começar a travar muito, alguma coisa assim, vocês me dão um retorno, que aí eu pego e tento mudar o tipo de configuração que eu adotei aqui. Dito isso, o bom, eu acredito que vocês estão vendo o quadro, né? Eu vou abrir para vocês aqui o PowerPoint que eu fiz. Isso aqui. Boa noite, Maria Daniela. Deixa eu abrir o PowerPoint aqui. Da maneira que eu configurei, eu vou conseguir fazer a transição entre o PowerPoint e a câmera com mais facilidade. Então, deixa eu ver aqui. Isso. Eu acredito piamente que vocês estão vendo o meu PowerPoint, né, onde está escrito razões trigonométricas. Então, pessoal, esse grupo de slide aqui, depois eu vou pegar e vou disponibilizar para vocês. Então, a gente começa vendo isso aqui, o que é um seno, o que é um cosseno, o que é uma tangente, tá? Está tudo aqui no slide. Eu vou fazer aqui no quadro também, para a gente poder fazer as duas coisas concomitantemente. Aqui vocês já voltaram a ver o quadro, então. Vamos começar, então, efetivamente, né? Vamos lá. Lembrando que hoje é dia 24 de junho. Então, vou começar trabalhando com razões trigonométricas. Como é que eu vou proceder, então, pessoal? A ideia aqui é o seguinte: dado um triângulo retângulo, né, razões trigonométricas no triângulo retângulo. No triângulo retângulo. Tudo que eu passar para vocês hoje é restrito ao triângulo retângulo. Ou seja, se o triângulo não for um triângulo que tem um ângulo reto, né? O triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo reto. Se não for um triângulo com um ângulo reto, o que eu passar para vocês aqui não vai funcionar. Essa parte aqui. Então, suponha que você tem aqui um triângulo retângulo assim. Triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo reto, tá? Que é o ângulo de 90 graus. Você tem aqui, no caso, um ângulo θ. Aqui vale 90. Esse ângulo aqui é um ângulo θ menor do que 90. Vamos chamar esse lado aqui de A, esse lado aqui de B e esse lado último aqui de C. A ideia aqui, pessoal, é que existe uma relação entre o valor de A, o valor de B e o valor de C e o valor do ângulo θ ainda, que são as relações trigonométricas. A primeira relação, a mais conhecida aqui, é o seno. São detalhes. Num triângulo assim, faltou mencionar isso, o lado oposto ao ângulo reto, que é esse lado, que no caso é o A, né? O lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa. E esses outros dois lados aqui, no caso, esse B é um cateto, e esse C aqui é um outro cateto. São os nomes que você recebe. Então, como é que funciona? Quando você fala uma coisa adjacente, é uma coisa que está junto. Uma coisa oposta é uma coisa que está na frente dele. Então, por exemplo, quando você fala em seno,
O seno ele é o cateto oposto, que nesse caso é o B, eu chamei aqui de B, sobre a hipotenusa, que é o A. Então, esse seno aqui significa seno. Eu vou assumir que vocês conheçam essa ideia básica aqui das palavrinhas, né? Outra relação no triângulo retângulo é o cosseno, que é o cateto adjacente. A adjacente é uma coisa que está junto. O cateto que está junto do ângulo θ, que é o ângulo considerado aqui, é o C, sobre a hipotenusa, que é o A. Por fim, eu vou ter, no caso, a tangente, que eu chamo de TG. A tangente θ, ela vai ser o cateto oposto, que no caso é o B, sobre o cateto adjacente, que é o C. Então, essas três aqui são as três principais relações trigonométricas, que são válidas somente no triângulo retângulo, que é esse triângulo aqui que tem um ângulo reto. Tá? Tudo isso que eu estou dizendo aqui está no slide que vai ser compartilhado com vocês depois, tá bom? Vamos lá. Ah, tá. Uma coisa que a gente vai utilizar também, aqui sistematicamente, que eu vou lembrar com vocês, é o Teorema de Pitágoras, que ele fala basicamente que a hipotenusa ao quadrado, hipotenusa ao lado oposto ao ângulo reto, é igual à soma dos quadrados daqueles catetos. Então, aqui, na verdade, é o conhecidíssimo Teorema de Pitágoras. Dito tudo isso, pessoal, vou começar então a fazer com vocês alguns exemplos. Deixa eu pegar o primeiro exemplo aqui. Ah, tá. Isso que vocês estão vendo aqui, gente, que está destacado aqui, é a tabela trigonométrica. Essa tabela trigonométrica aqui você encontra na internet, encontra em livros de matemática, tá? É uma coisa que, obviamente, você não vai decorar, mas são valores do seno, cosseno e tangente, que vai do grau de 1 grau, né, até 89 graus aqui. É uma tabela conhecida que a gente vai fazer menção a ela. Então, por exemplo, o primeiro exemplo que eu vou passar para vocês está aqui no slide, né? Esse é o exemplo 1 aqui. Ele pede para calcular o valor de x dos triângulos em questão aí. Eu vou fazer esse primeiro exemplo aqui com vocês. Só um minuto que eu estou copiando aqui no quadro para poder compartilhar com vocês depois. O primeiro está aqui. Muito bem. Aqui então, pessoal, vamos lá. Nesse caso, nesse caso aqui é o seguinte, ele dá para a gente o ângulo de 50 graus, dá esse 4 aqui e dá esse x aqui. O que ele quer calcular aqui é qual é o valor desse x. Aí você tem que utilizar uma daquelas relações trigonométricas que estão ali, ou o seno, ou o cosseno, ou a tangente. Você usa assim de qualquer maneira, né? A isso? Não. Tem que utilizar a relação trigonométrica correta. Então, por exemplo, aqui você pode perceber que esse 4 está oposto ao 50. Se ele está oposto ao 50 aqui, ele é o cateto oposto. O x ele está adjacente ao 50, está junto. Se ele está adjacente ao 50, se ele está junto assim, ele é o cateto adjacente. Quem usa cateto oposto e cateto adjacente é a tangente, ó, que é o cateto oposto ao ângulo sobre o cateto adjacente ao ângulo. Então, nesse caso aqui, a tangente de quem? De 50 graus vai ser o cateto. Lembra que, assim, por definição, era o cateto, chamado de cateto oposto, sobre o cateto adjacente. Cateto oposto do cateto adjacente. O cateto oposto ao ângulo é o 4. O adjacente é o x que eu quero calcular. E a tangente de 50? Aí a tangente de 50 tem duas possibilidades. Ou a gente calcula via tabela, ou a gente calcula via calculadora. Eu vou mostrar como é que faz. Se você vier aqui na tabela, você consegue perceber aqui, ó, que a tangente de 50 está aqui. Ela é aproximadamente esse número. Então, no lugar da tangente de 50, eu vou colocar 1,192. 1,192.
Então, a gente acaba substituindo assim. Tá? Estou voltando aqui ao compartilhamento. Isso. O cateto oposto, ele vale 4, e o cateto adjacente, ele vale x. Beleza, aí uma conta dessa, você lança a mão da calculadora para resolver, né? A gente resolve ela utilizando a calculadora. Primeiramente, eu multiplico invertido, assim, ó. Vai ficar x igual a 4 dividido por 1,192. Usando aqui a calculadora, né? Eu tenho essa aqui científica, mas pode ser qualquer calculadora, para uma conta mais básica assim. Dá 4 dividido por 1,192. Que dá, então, 3,36. Vou arredondar para cima. Aproximadamente esse valor aqui. Só um detalhe, é uma prova, um concurso público, alguma coisa assim, um valor desse tipo aqui é fornecido, tá? Em geral, esses valores aqui, eles são fornecidos. Você não tem que decorar a tangente, o cosseno e o seno desses ângulos de 1 até 89, exceto de 3 ângulos que eu vou mencionar mais adiante. Mas, por exemplo, esses valores aqui, eles são conhecidos da gente, são fornecidos para a gente, melhor dizendo. E se você talvez tiver uma calculadora desse tipo aqui, ela faz para você. Infelizmente não vai dar para ver aqui, mas uma calculadora dessa ela acaba fazendo para a gente. Ela tem aqui o recurso de calcular a tangente, o cosseno e o seno, tá? Só colocar o valor e apertar que ela dá para a gente esse valor aqui. Alguma dúvida, gente? Se vocês queiram perguntar, talvez sobre isso? Não? Vamos continuar então. Professor, eu tenho um pouquinho de dificuldade em gravar, por exemplo. Como é que eu sei que... Eu sei que, por exemplo, a hipotenusa, porque ela fica na frente do ângulo de 90. Mas como é que a gente sabe que fica mais próximo, mais perto? Tipo assim, eu entendi que o X ficou perto do ângulo de 50. Isso porque está aí mostrado na ilustração. Mas, por exemplo, se a gente não tiver o desenho, se só tiver escrito, como é que a gente vai saber se o ângulo de 50 é colocado ali, por exemplo, se eles derem só a questão extensa, não derem o desenho? Não, eu entendi a sua pergunta. Na verdade, é o seguinte: esse desenho que foi dado aqui, que foi utilizado, foi um caso utilizado pelo livro aqui, mas a priori você poderia ter um caso correlato a esse. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: suponha que você quisesse fazer esse desenho aqui e tivesse só o texto. O texto falava o seguinte, ó, dado um triângulo retângulo. Você vem aqui e desenha um triângulo retângulo. Beleza. Perceba que esse triângulo aqui, ele tem uma... Não é esse aqui, está num formato diferente. Ele fala assim, considere o ângulo agudo de 50 graus. Você pode colocar os 50 graus aqui, por exemplo. Aí ele fala para a gente, o cateto oposto ao ângulo de 50 graus vale 4. Então, o cateto oposto vale 4. E calcule o cateto adjacente. X. Então, é só você lembrar que o cateto adjacente é aquele que está junto. O oposto é o que está na frente do ângulo agudo e a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Então, se eu pegar para calcular esse x aqui, é a mesma coisa daquele cálculo aí, ó. Eu posso falar que a tangente de 50 é igual ao cateto oposto, que é 4 sobre x. Então, esse problema aqui ele é correlato àquele, muito embora o triângulo não seja o mesmo. Então, você não tem que montar aquele triângulo lá. A estética não tem que ser essa estética aqui. Um outro triângulo com essa estética aqui tem o mesmo tipo de resolução. Não sei se a pergunta era essa, enfim, mas... Sim, sim, eu entendi, sim, agora. Agora eu consegui ter um parâmetro. É isso, quer dizer, a figura não tem que ser fidedigna essa aqui. Pode ser uma correlata, por exemplo, essa, que a conta é a mesma. Certo? Vamos lá então, pessoal, vamos seguir aqui. Beleza, vamos continuar os exemplos aqui. Vou apagar aqui para a gente poder fazer o próximo exemplo.
O próximo está aqui, gente. Vamos lá. Olha também foi dada uma figurinha aí e pede para calcular aquele x que está aí. Vou fazer a letra B com vocês agora. Então, a letra B nos dá aquele triângulo que está ali no caso, que eu estou desenhando aqui. Ele fala que um ângulo é de 30 graus. Ele fala para a gente também que um lado vale 6, e embaixo aqui vale x e pergunta quem é, então, esse valor de x. Vamos lá, então. Seguindo aqui, gente. Nesse caso aqui, como é que eu vou proceder, então? Eu quero calcular quem é esse x aí. Como é que a gente vai proceder, então, aqui? A ideia, gente, é muito simples. Primeiramente, o que é que o x é do 30? Se ele está junto, ele é o cateto adjacente, né? Junto quer dizer associado, anexo, né? É o cateto adjacente. Esse 6 aqui, ele é oposto ao ângulo reto. Se ele é oposto ao ângulo reto, é porque ele é a hipotenusa. Quem usa hipotenusa e cateto adjacente é o cosseno. O cosseno do ângulo θ, ele é o cateto adjacente, CA, cateto adjacente, sobre a hipotenusa. Então, nesse caso, qual é o ângulo em questão? É o 30. Quem é o cateto adjacente? É o x. Quem é a hipotenusa? É o 6. Tá? A figura que foi dada é essa. Também ela poderia ser em forma de texto, né? Dado um triângulo cuja hipotenusa vale 6. O ângulo agudo 30. E o cateto adjacente x, calcule x. Poderia estar numa forma textual. E eu não montar exatamente essa figura aqui, mas montar uma correlata a essa, onde o tipo de resolução que eu vou ter aqui vai ser a mesma. Aqui tem um detalhe que é o seguinte, pessoal, que depois eu vou passar para vocês. Quando eu falei assim, que você não tem que decorar os ângulos do primeiro grau ao 89, eu fiz uma ressalva. A ressalva só para 3 valores, que no caso é o 30, o 45 e o 60. Mais adiante eu faço uma tabela mais compacta, onde traz os valores do seno, cosseno e da tangente, do 30, 45 e 60 para vocês. O ideal é que vocês consigam decorar, se algum dia podem fazer uma prova de concurso público, por exemplo, onde cai a matemática, tá? Esses 3, em geral, eles não são dados. Os demais valores são dados. São chamados ângulos fundamentais. Enfim, assume-se, né? Seria muito bom se numa prova você soubesse, poderia te ajudar numa questão dessa. Bom, se você consultar aquela tabela que eu passei para vocês, dá para ver que o cosseno de 30, ele é raiz de 3 sobre 2. Esse valor aqui. Igual a x sobre 6. Aí dá essa conta estranha aqui. Como é que eu resolvo ela, então? Primeiramente, eu multiplico invertido. Né? Multiplicando invertido aqui, a gente vai ter 2x igual a 6 raiz de 3. Vai ficar 6 raiz de 3 sobre 2. Simplifico 6 com 2, que dá 3, então. Dessa continha aí. Uma conta dessa pode ser deixada dessa maneira aí, ou se você achar conveniente, a gente pode pegar e resolver esse valor aí utilizando a calculadora. Por exemplo, 3 vezes raiz de 3 dá 5,19. Aproximadamente. Daí, arredondando para cima, fica 5,2. Tá. Aproximadamente. Tudo legal? Tranquilo, gente? Vamos pegar o próximo aqui, letra C. A letra C, eu tenho o seguinte, ó. Aqui, deixa eu fazer o desenho para depois compartilhar com vocês. Nessa letra C, eu tenho o ângulo X, eu não sei quem é o X. E eu sei que a hipotenusa vale 106, e eu sei que o cateto adjacente a x é 75. Eu não sei quem é o ângulo x. Ele pergunta para a gente aqui quem é o ângulo x.
Então, vamos lá. Pessoal, como é que eu vou proceder nesse caso aqui? Primeiramente, eu quero calcular quem é o ângulo. Eu não sei quem é o x aqui. Eu tenho que analisar qual das relações que eu vou poder utilizar aqui, de maneira que eu consiga associar esse ângulo, o 75 e o 106. Dentre aquelas três relações que eu passei para vocês, tem que analisar de qual que associa o ângulo, a hipotenusa e o cateto adjacente. Nesse caso, é a mesma relação que eu fiz aqui anteriormente. Ó. O cosseno de θ, ele é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Exatamente o que eu tenho aqui, ó, cateto adjacente, hipotenusa e ângulo. Então, o cosseno de θ, ele vai ser, no caso, o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Só que eu não sei quem é o θ. O θ nosso está chamado aqui de x. O cateto adjacente, ele vale 75. A hipotenusa vale 106. Aí, como é que eu faço, então, gente, para calcular quem é o ângulo? Esse caso aqui é o seguinte. Eu posso pegar e dividir o 75 pelo 106 e procurar na tabela. Quer ver? Se eu pegar o 75 e dividir pelo 106, ele dá 0,707. A pergunta é, qual é o ângulo cujo cosseno vale isso? Vamos lembrar do número de cabeça, hein? 0,707. Se eu vier aqui na tabela, quer ver? Vou compartilhar com vocês de novo. Aqui. Percebam só, gente, aqui uma coisa interessante. Ó. Exatamente aqui no 45 graus, ó, o cosseno de 45 graus, ele é 0,707, que é exatamente o que eu preciso do valor de x. Então, o x nosso vai ser, no caso, aproximadamente 45 graus. Tá? Então, consultando a tabela, 45 graus. Eu usei a tabela no processo reverso, né? Usei no sentido inverso dela. Letra D, agora. Letra D, então, gente, a gente vai analisar essa primeira etapa aqui. Deixa eu desenhar aqui o triângulo. Muito bem, está desenhado aqui o triângulo aqui no cantinho. Então, nesse caso, o que é que nós temos aqui? Nós temos o 8. Olha só, o x nosso aqui, ele é o quê? Ele é a hipotenusa. Tá? O x nosso ele é a hipotenusa porque ele está oposto ao ângulo reto. Então, sempre o lado que estiver oposto ao ângulo reto, ele é a hipotenusa, que é o caso aqui do x. X é a hipotenusa. O 8 aqui, ele é o cateto o quê? Oposto. E o 54 é o ângulo. Quem usa cateto oposto, hipotenusa e ângulo é o seno. O seno de θ, ele é o cateto oposto, tá? Sobre a hipotenusa. Pode ficar seno de quem? De 54 graus, que eu não sei quanto que é, que a gente vai ver na tabela depois. O cateto oposto, ó, é o 8, e a hipotenusa é o x que ele pede para a gente calcular. Voltando àquela tabela que eu mencionei anteriormente para vocês, está aqui, 54, o seno aqui de 54 graus, está aqui, ó, vocês podem perceber, deixa eu destacar aqui de caneta, ele está aqui. Ele é 0,809. 0,809. Isso. Já coloquei aqui. Aqui fica 8 sobre x. Para finalizar, a gente vai utilizar uma calculadora.
só dividir isso aqui então, gente, agora. Vamos lá. 8 dividido por 0,809 vai dar, no caso, 9,88. Vou colocar 9,9 para aproximar, tá? Muito bem, gente. Vamos seguir, então, agora. Voltando aqui para os slides, né? Aqui você tem a resposta do que nós fizemos. E vai ser isso aqui que vai ser distribuído para vocês depois. Aqui tem um outro exemplo. Talvez venha ao encontro do que foi questionado anteriormente aqui, quando a gente não tem o desenho em si e tem só um texto para elaborar o desenho. Vamos lá, então. Deixa eu fazer a leitura rápida aqui com vocês, para a gente poder pegar e fazer. Ele fala assim, ó, um pequeno avião voa a uma altura de 3 km. A altura do vento são 3 km. O piloto planeja o procedimento de descida de modo tal que o ângulo formado pela horizontal e pela sua trajetória seja 20 graus. Que distância aproximadamente o avião percorrerá até o pouso? Então, deixa eu fazer um desenho aqui com vocês, quer ver? Só um minuto. Então, olha só, gente. Vamos guardar as informações na memória. É um pequeno avião, a altura dele são 3 metros. Então, vou colocar aqui. Deixa eu fazer o desenho, que depois eu pego e volto a compartilhar com vocês o quadro aqui. Então, tem um avião. Tá? E a altura desse avião aqui são 3 metros em relação ao solo. Aqui. Bom, temos um avião A. Esse avião A se encontra 3 metros em relação ao solo. Está aqui, 3 metros. O que acontece é o seguinte, ele vai começar a descer. Ele vai começar a descer e o ângulo de descida dele em relação à horizontal é de 20 graus. O ângulo aqui referido, pessoal, é esse ângulo aqui, ó. Ele vai descer aqui. E esse ângulo aqui, no caso, em relação à horizontal, quer dizer, vai baixar o nariz dele aqui em 20 graus. A pergunta que o exercício faz é qual vai ser a distância que ele vai ter que percorrer até pousar. Então, aqui está vindo o avião na horizontal, ele vai começar a descer. Então, ele baixa 20 graus em relação à horizontal. Então, é o 20 graus aqui. Ele pergunta qual vai ser a distância até ele conseguir chegar ao solo. Essa altura aqui, se eu pensar nela do lado aqui direito, é a mesma. Que são, no caso, 3 quilômetros. Então, como é que eu faço para calcular essa distância aí? Você pode perceber que, se eu analisar, eu tenho o ângulo, que é 20 graus, eu tenho aquela altura que está oposta ao ângulo, que nesse caso vai ser o cateto oposto, e eu tenho o D que está oposto ao ângulo reto, que nesse caso vai ser a hipotenusa. Então, no caso, quem utiliza ângulo, cateto oposto e hipotenusa é o seno. Certo? Aí fica assim, seno de 20, cateto oposto, aqui no caso é o 3, e a hipotenusa chamei de D. Quem é o seno de 20? Eu não sei não, mas a gente vai consultar a tabela. A tabela sabe e vai falar para a gente. Aqui está a tabela, ó. Seno de 20 é 0,342. Voltando aqui. Então, eu posso falar aqui D, né? Multiplicando invertido, antes disso. Posso falar que 0,342D é igual a 3. Multipliquei invertido aqui para quem se perdeu na minha linha de raciocínio.
Logo, eu posso passar esse valor aqui dividindo agora. Muito bem. Ó, 3 dividido por 0,342 vai dar isso aqui, ó. No caso, 8,771, se você quiser jogar para cima, 8,8 quilômetros. Quilômetros por quê? Porque como a minha altura está em quilômetros, a minha distância também vai estar na mesma unidade de medida que nesse caso, quilômetros também. Tranquilo, pessoal? Aí alguém quer talvez fazer alguma ponderação sobre isso? Legal? Muito bem. Qualquer coisa é só perguntar, pessoal. Deixa eu ver o próximo exemplo que nós temos aqui. Tranquilo, beleza, então. Aqui está a resposta. Colocou 8,77, né? Eu aproximei para 8,8. Aqui tem um outro exemplo que, olha, que são, tá bom, dá para fazer, tá? Duas vias de contorno retilíneo intersectam um entroncamento E, formando um ângulo de 75 graus. Determine a menor distância entre uma das vias e a área de refúgio situada na outra via, a 1.200 metros de E. Bom, vamos tentar pegar e seguir assim, literalmente, o que está dizendo o texto aí, para a gente poder conseguir fazer o exemplo, montar o exemplo primeiro. Então, vamos guardar as informações aqui, gente, ó, na nossa cabeça. Ele fala que duas vias de contorno retilíneo intersectam em um entroncamento S. Deixa eu fazer assim, quer ver? Vou fazer assim, nesse caso, que eu consigo ler com vocês e fazer o desenho aqui no quadro. Então, vamos lá. Então, exemplo 3. Ele fala assim para a gente, né? Duas vias de contorno retilíneo intersectam em um entroncamento E. Então, você tem duas estradas aqui, uma e outra aqui, o entroncamento está aqui, ou seja, se cruzam aí. Ele fala para a gente, formando um ângulo de 75 graus. Logo, o ângulo formado aqui é 75 graus. Tá? Continuando. Determine a menor distância entre as duas vias e uma área do refúgio situada na outra via a 1.200 metros de E. Então, vamos supor o seguinte, pessoal. Vamos pegar essa via aqui de baixo. Vamos pegar e marcar 1.200 metros. Vamos supor que isso aqui seja 1.200 metros. A pergunta é o seguinte, qual vai ser a distância entre essa via aqui e esse ponto aqui? Tá? Essa é a pergunta que o exercício faz para a gente. Presume-se o seguinte, sempre a menor distância entre dois pontos é uma reta. A gente vai assumir isso. Sendo assim, a menor distância entre essa via aqui e aqui vai ser, no caso, isso aqui, ó. Onde, nesse caso aqui, o ângulo é de 90 graus. Qualquer coisa que o ângulo não seja 90 graus, fica mais para a esquerda ou mais para a direita, não vai ser a menor distância. A menor distância vai ser quando o ângulo for 90 graus. Acho que a gente consegue perceber isso intuitivamente. Suponha que eu trago um pouco aqui para a esquerda. Vai ficar um valor maior. Se eu levar um pouco para a direita, também vai ser um valor maior. Então, a menor distância aqui ocorre quando esse ângulo aqui for de 90 graus. E essa distância que ele está pedindo para a gente calcular aqui, então. Vamos lá, então. Vamos fazer essa continha aqui.
O que eu tenho aqui? Eu tenho a hipotenusa e tenho o cateto oposto ao ângulo. Quem trabalha com hipotenusa com cateto oposto é o seno. Eu posso falar que o seno de 75 graus é igual ao cateto oposto, que é o V, sobre a hipotenusa, que são 1.200 metros. Aí, quanto que é o seno de 75 graus? Eu não sei, a gente vai ter que pegar e consultar a tabela. De acordo com a tabela, o seno de 75 graus está aqui, ó. É 0,966. Já escrevi aqui no quadro. Isso. O D aqui eu vou repetir. Aí temos essa conta. Essa conta aqui é uma conta mais direta do que as anteriores, que é só pegar e multiplicar invertido. Assumindo que esse 0,966 está sobre 1. Só pegar e multiplicar invertido, então. Fica D igual 0,966 vezes 1.200. Que dá, então, 1.159 metros. Vírgula 2 metros. Se eu quiser converter isso aqui, no caso, isso aqui está em metros, né? Em quilômetros, é só pegar e deslocar a vírgula para cá. 1,152 quilômetros. Aqui é um 9, gente. Aqui é um 9. Perfeito. Feito aqui, 1,159 metros, que é o que nós tínhamos achado anteriormente. Vou dar uma aceleradazinha para a gente conseguir fazer as outras coisas. Aqui. Está compartilhado aqui, gente, no caso, os ângulos notáveis, igual eu falei para vocês, os ângulos notáveis são o 30, o 45 e o 60, tá? 30, 45 e 60. E no ensino fundamental, muitas vezes, os professores lá têm uma musiquinha, tá? Para lembrar como é que faz a montar essa tabela aí. Eu confesso que eu não conheço a musiquinha. Já ouvi cantar, mas eu não conheço, nunca decorei. Eu decorei os números mesmo, para mim ficar mais fácil decorar os números. Enfim, mas existe um macete aí que vocês conseguem ver na internet, vocês buscarem, de como é que vocês decoram esses ângulos aí. Conforme eu disse, quem pensa em fazer algum concurso assim, onde cai trigonometria no triângulo retângulo, é interessante saber. Em geral, esses valores aí, eles não são dados do 30, 45 e 60, somente dos outros. Vamos fazer esse exemplo 5 aqui, e depois a gente começa a trabalhar, deixa eu ver, vamos fazer esses dois aqui, depois a gente começa a trabalhar com área. Exemplo 5, então, deixa eu diminuir aqui para a gente conseguir colocar na mesma tela tudo isso aqui. Isso. Vamos lá. Aqui, gente, exemplo 5, então. Ele fala assim para a gente. Uma escada de pedreiro de 6 metros está apoiada em uma parede e forma com o solo um ângulo de 60 graus. Qual é a altura atingida pelo ponto mais alto da escada? Qual a distância entre o pé da escada e a parede? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui o seguinte, quer ver? Nós temos aqui uma parede, tá?
Nessa parede aqui está apoiada uma escada, onde a medida dessa escada são 6 metros. Vamos lá, então. Gente, a gente vai presumir que a escada esteja no prumo. O que significa a escada estar no prumo? Significa que o ângulo entre a escada e o solo, né? E o piso aqui seja de 90 graus. Se o ângulo for de 90 graus, a parede vai estar torta, vai estar ou mais voltada para a esquerda ou mais voltada para a direita. Eu estou presumindo que o pedreiro tenha feito a parede no prumo certinho. Então, ele pergunta para a gente o seguinte: qual vai ser essa altura aqui, que vou chamar de Y, e qual vai ser a distância entre a parede e o pé da escada, que vou chamar de X. Uma informação que eu não coloquei ainda, que é fundamental, é o seguinte, ó, tá? Ele fala que está apoiado em uma parede e forma com o solo um ângulo de 90 graus, um ângulo de 60 graus. Então, o ângulo entre a escada e o solo é de 60 graus. Logo, aqui que vale 60. Então, ele pergunta para a gente quem é o valor de x e quem é o valor de y. Beleza, como é que a gente vai fazer uma continha dessa, então? É muito simples. Você pode perceber que para calcular o valor de y, eu posso pegar e lançar a mão do seno. O seno de 60 vai ser o cateto oposto ao 60 sobre a hipotenusa que foi dada, que vai ser o tamanho da escada, que é 6. Se você pegar e constar aquela tabela que eu acabei de passar para vocês, o seno de 60, ele vale raiz de 3 sobre 2. O cateto oposto, eu falei que vale y. A hipotenusa aqui, ela vale 6. Então, essa conta fica assim: 2y igual a 6 raiz de 3. Sobre 2 assim, só pegar e dividir. 6 por 3 por 2 vai dar 3. Dá esse valor aí. Se você quiser colocar isso em forma de decimal, é só pegar 3 vezes raiz de 3. Que dá, então, 5,19 aproximadamente. Vou colocar 5,2 metros. 5 metros e 20 centímetros. Essa é a altura onde o topo, né, da escada encosta aqui na parede. Falta ainda calcular qual que é a distância entre a parede e o pé da escada. Nesse caso aqui é o seguinte, pessoal: a distância entre a parede e o pé da escada, como é que eu faço, então? Você pode perceber que o x aqui, no caso, ele está junto, ele está adjacente ao 60. Se ele está adjacente, eu posso pegar e lançar a mão, então, da relação trigonométrica cosseno. O cosseno de 60 graus, ele vai ser o cateto adjacente, que nesse caso é o x, sobre a hipotenusa, que é o 6. Vou escrever aqui melhor. É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cosseno de 60, gente, também naquela tabela, se você observar, ele vale 1 sobre 2, vale meio. O cateto adjacente é o x, a hipotenusa é o 6. 2x igual a 6, x igual a 6 sobre 2, que dá então 3 aqui. Tranquilo isso aqui, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa, talvez, sobre isso? Ninguém? Vamos seguir, então. Qualquer coisa, é só perguntar. Aí está aqui a resposta, aqui, né, no slide. Determinar o perímetro. Vamos fazer isso aqui também. Vamos lá. Determinar o perímetro do paralelogramo A, B, C e D.
Pessoal, quando você fala em perímetro, perímetro é a soma dos lados, né? Para determinar o perímetro do paralelogramo A, B, C e D. Como é que a gente vai fazer uma conta desse tipo aqui, então? Aqui. O primeiro passo é pegar e desenhar o paralelogramo. Isso, um minuto. Isso. Prontinho. Tá? Vou fazer aqui o desenho aqui do lado direito aqui do quadro. É o exemplo 6. Vamos desenhar aqui um paralelogramo. O que caracteriza um paralelogramo é que os lados opostos são congruentes e, consequentemente, paralelos. Aqui tá. Eu sei que aqui embaixo vale 15. Deixa eu fazer o desenho direitinho aqui. Ó. Essa medida aqui, ela vale 4 centímetros. Aqui vale 60. Aqui vale 15. E é só isso mesmo, tá? Essa informação. Então, para a gente conseguir calcular, pessoal, quem é o perímetro, eu tenho que primeiramente saber quanto que vale os lados todos, né? Então, eu tenho que achar quanto que vale esse pedacinho aqui, que eu vou chamar de x, e quanto que vale, no caso, essa medida aqui, que eu vou chamar de y. Então, se eu me restringir, no caso, a esse triângulo aqui, eu vou ter o seguinte, aqui vale 60, aqui vale x, aqui vale y e aqui vale 4. Eu consigo achar quem é o valor do x e quem é o valor do y aqui. Percebam só que eu posso fazer assim, quer ver? Isso eu posso fazer da seguinte maneira. Eu posso pegar e falar o seguinte, aqui o seno de 60 graus, ele vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. E quem que é o seno de 60 graus? O seno de 60 graus, ele vale raiz de 3 sobre 2. Também está naquela tabela que eu mencionei para vocês. O cateto oposto, ele vale 4. E a hipotenusa? Não sei não, vou calcular agora com vocês. Nesse caso, a hipotenusa foi chamada de y. Então, temos aqui o seguinte, para resolver isso, eu posso fazer assim, colocar raiz de 3y, 4 vezes 2 é 8. Aí fica 8 sobre raiz de 3. Eu vou colocar isso aqui aproximadamente, tá, pessoal? Se eu pegar 8 e dividir por raiz de 3, dá 4,6. Vou aproximar com uma casa só. 4,6. Então, eu sei que o meu y aqui vale 4,6. Ainda falta achar quem é o valor de x, que eu preciso dele. Para achar o x, eu posso fazer o seguinte, ó. O x é um cateto adjacente. O 4 é um cateto oposto. Quem usa cateto adjacente e cateto oposto é a tangente. Então, eu posso falar que a tangente de 60 graus vai ser o cateto oposto a ela sobre o cateto adjacente, então. Tangente de 60, se a gente consultar aquela tabelinha menor que eu mencionei para vocês, ela fala para a gente que vale raiz de 3. O cateto oposto vale 4 e o adjacente vale x. Aí fica assim, raiz de 3x
igual a 4. Logo, x é igual a 4 sobre a raiz de 3. Dividindo 4 pelo raiz de 3, dá 2,3, pessoal. Dá 2,3, então. Moral da história, eu sei quem é o x, sei quem é o y, então essa conta agora fica fácil. O perímetro vai ser o seguinte, eu vou somar o 15 mais o x mais o y, que eu vi que é 4,6. Agora, esse pedaço aqui, ele é igual a esse pedaço aqui. Esse pedaço aqui é igual a esse pedaço aqui. Então, é só pegar essa conta aqui e multiplicar ela por 2. Tá? Eu somei novamente o 15 mais 2,3, que é o x, mais 4,6, que é o y. Só que esse pedaço e esse aqui são iguais. Esse pedaço e esse aqui também tem a mesma medida. Consequentemente, se eu somar e multiplicar por 2, a conta está feita já de imediato, sem mais delongas. Dá 43,8, gente, aproximadamente. Como não foi designada uma unidade de medida, então vou deixar sem unidade mesmo assim. Professor, eu Pois tenho uma não? dúvida. Nessa figura, é verdade que eu não me lembro muito bem, quando eu estudava, que é verdade que se a gente traçar uma linha do outro lado dessa figura, aí do exemplo 6, vai ser igual a essa partezinha do y e do x? Ou não? Se eu Ou é traçar, mito? peraí, se eu traçar uma outra linha aonde? Você fala aqui? É, exatamente. Como se você estivesse fazendo o que você fez do outro lado. Não Sim, no caso, ficou. tracei para cá. Aham, isso. De verde aqui. Aí você está me perguntando se essa medida aqui vai ser o x e se essa medida aqui vai ser o y. Sim. Não. Isso aqui não é x, tá? Vou colocar não é o x. Isso aqui não é o y. São diferentes. Tá? Infelizmente, não é a mesma medida, não. Está errado. Na verdade, esse y, essa medida aqui, ela iria valer quanto? Ela iria valer 4, que no caso é a própria altura. E o y valeu 4,6, por exemplo. Concorda comigo ou não? Concordo. E se a gente tentasse tirar a altura do. Né, se a gente tivesse feito o cálculo na outra parte, sem ser essa partezinha ali que não é o x, não é o y, se a gente tivesse traçado a altura nessa outra ponta. Você fala traçar no caso aqui. Só um detalhe, quando Isso, você fala em altura, a altura tem que ter um ângulo reto. Teria que ser essa altura aqui. Peraí. sim, No caso, essa altura aqui. sim. O que tem ela? Uhum. Ficaria Ela é igual? igual, o Teria que- raciocínio é o mesmo. Isso aqui O vale raciocínio é o 4, aqui mesmo. também vale 4. Aham. Porque, por definição, no paralelogramo, os lados opostos são sempre paralelos. Quer dizer, então, que qualquer medida aqui, né? Se eu pegar aqui, no caso, com ângulo reto, vai dar sempre 4. A distância em qualquer ponto aqui vai ser sempre 4. Uhum. Tranquilo? Tranquilo. Beleza, então. Mais alguém, pessoal, talvez quer fazer alguma ponderação? Muito bem, vamos seguir então aqui, gente. Esse aqui foi o exemplo 6. Deixa eu olhar o próximo aqui, então, que nós temos. Não tem nada a ver aqui. Espera aí, pessoal, que eu vi coisa errada. Aqui. Aqui o livro, o slide, né? De onde eu tirei, o livro de onde eu tirei isso aqui,
Ele colocou em forma de número usando raiz, mas é a mesma coisa que nós fizemos aqui. Só de curiosidade, vou fazer aqui com vocês. Se eu pegar 8 raiz de 3 e somar com 30, dá o 43,8 que nós achamos. Então, tá correto. Eu vou dar uma acelerada aqui, senão não vai dar tempo de fazer a parte sobre áreas, tá? Vamos começar a trabalhar com áreas, então, pessoal. Primeiramente, que a gente vai trabalhar aqui vai ser, no caso, a área de um retângulo. Quando você fala em retângulo, né? O retângulo, na verdade, é uma figura onde os lados opostos são paralelos e todos os ângulos são iguais a 90 graus. E o quadrado é um caso particular de um retângulo, onde, no caso, os lados são todos iguais. Deixa eu tentar fazer um exemplo. E para você calcular a área de um retângulo, é só pegar a base, né, e multiplicar pela altura. Então, deixa eu fazer os exemplos que nós temos aqui, para a gente poder, então, entender direitinho. Quer ver? Vamos lá, então. Lembrando que algumas coisas são simples, pessoal, porque, igual eu falei para vocês, esse curso aqui é um curso de matemática básica, então algumas coisas são simples mesmo, o intuito é esse. Tá? Então, alguma coisa pode parecer muito óbvia, mas é porque o intuito é começar do básico mesmo, do zero. Então, vamos lá. Deixa eu mudar aqui a posição do slide. Pessoal, então, conforme eu mencionei, quando você pega um retângulo é essa figurinha aqui, ó. Sim? Onde aqui é um ângulo reto, aqui é um outro ângulo reto, aqui é um outro ângulo reto e aqui é um outro ângulo reto. Então, se aqui medir B e aqui medir H, a área do retângulo é só pegar a base e multiplicar pela altura, tá? Quando você fala em altura, pessoal, necessariamente a altura sempre é perpendicular ao lado em relação ao qual ele está sendo considerado. O que significa isso que eu acabei de falar? Vamos supor que nós tenhamos esse segmento assim, por exemplo. Oblíquo. Um segmento oblíquo igual que eu desenhei aqui não pode ser uma altura, porque para ser altura tem que ter um ângulo reto. Então, assume-se, né, por definição, a altura sempre tem que ter um ângulo reto. Então, um segmento assim nunca pode ser uma altura, porque esse ângulo aqui e esse ângulo aqui não são ângulos de 90 graus, não são ângulos retos. Então, quando você fala em altura, necessariamente o ângulo tem que ser de 90 graus. Vamos assumir isso. Então, está aqui, um retângulo, essa figurinha aqui. Quando você trabalha com quadrado, o quadrado ele é um caso particular de retângulo. A única diferença entre um quadrado e um retângulo é que o quadrado necessariamente tem os 4 lados iguais, o retângulo não. Logo, todo quadrado ele é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado, ou seja, não vale a recíproca. Dito tudo isso, vamos fazer então os exemplos aqui selecionados. Deixa eu aumentar um pouquinho. Bom, primeiro exemplo, determine a área de um retângulo cujas dimensões são 6,5 e 12. Então, muito simples o primeiro aqui. Então, se você pegar aqui um retângulo, gente, onde, no caso, vamos assumir, né, que a altura é 6,5 e o comprimento é 12. Nesse caso aqui, então, a área é só multiplicar os 6,5 vezes o 12. Se você pegar e multiplicar o 6,5 pelo 12, dá 78 metros, no caso, como é a área, metros quadrados. A ideia é como se suponha que você tem uma casa, sua casa tem o comprimento de 12 metros, né? E tem uma largura de 6,5 metros. Então, a sua casa vai ter 78 metros quadrados. É isso que esse desenho aqui está dizendo.
Depois, um quadrado cujo lado mede 5 raiz de 3. Você vai saber. Então, supor que você tem um quadrado. Lembra que o quadrado, os 4 lados são iguais. Então, se um lado mede 5 raiz de 3, os demais lados também medem isso. Então, aqui também mede 5 raiz de 3. E todos eles medem a mesma coisa, já que é um quadrado. Então, nesse caso aqui, para calcular a área, é só pegar os 5 raiz de 3 e multiplicar por ele próprio. 5 vezes 5 é 25. Opa, vocês não estão vendo aqui. Me atentei a isso agora. Vamos lá. Um quadrado tem os lados todos iguais, né? Conforme eu tinha dito. Então, por exemplo, aqui, 5 raiz de 3 multiplica 5 raiz de 3, eu posso multiplicar o 5 pelo 5. E o raiz de 3 com raiz de 3 vai dar raiz de 9. Que eu sei que a raiz de 9 volta a ser 3. Logo aqui vai dar 75, se é metros, né? Então aqui fica sendo metros quadrados. Certo? A ideia? Tranquilo? Vou pegar o próximo aqui, deixa eu jogar para o outro lado. Próxima conta. Um retângulo cuja base mede 16 e cuja diagonal mede 20 decímetros. Então, vamos lá. Então, considera que um retângulo. Ele fala para a gente que a base mede 6 decímetros. E, mas o que eu sei aqui? Aliás, 16. A base mede 16 e a diagonal mede 20. Aqui é 16. Quando você fala em diagonal, pessoal, a diagonal é o segmento que leva um vértice assim no outro no vértice oposto. Beleza, então ele pede para calcular quem é a área aí. Aqui é o seguinte, pessoal, perceba que eu não tenho a altura. No entanto, eu posso fazer o seguinte, olha. Se eu chamar isso aqui de B, por exemplo, eu posso utilizar Pitágoras para calcular quem é esse valor aqui que está faltando, que eu preciso para calcular o valor da área, que é o que ele pergunta para a gente. Eu sei que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados cateiros. No caso, a hipotenusa sempre é o lado oposto ao ângulo reto. O lado oposto ao ângulo reto aqui, ele vale 20. O B, eu não sei quem é. E o C, nesse caso, eu supus que o C seja esse lado aqui, já que o B está aqui, é 16. Então, temos essa conta aí. O intuito da gente é resolver essa conta para conseguir achar quem é o valor do B que está faltando. Dá 400. 16 ao quadrado, se não me falha a memória, é 256. Processando isso aqui, gente, ó. Eu trouxe esse B ao quadrado para aqui, para cá, e joguei esse 400 para lá. Se eu fizer 256 menos 400, é 144. Não sei se eu esteja muito enganado. Certinho, isso mesmo. Por ser negativo aqui, a gente pode pegar e multiplicar tudo por menos 1. Logo, teremos o seguinte, ó, B vai ser igual a raiz quadrada de 144. Esse aqui eu sei de cabeça. Vale 12. Logo, a altura da gente aqui, do nosso retângulo, ele vale 12. Se a altura vale 12, a área vai ser a base que multiplica, na verdade, vai ser a altura que multiplica
o 16. Base que multiplica a altura que multiplica a base, dá no mesmo. 12 que multiplica 16. 192, então. Como aqui é decímetro, então aqui fica decímetro quadrado. Está calculado, então, aí, pessoal. Seguindo, então, gente, vamos lá. Deixa eu ver o próximo aqui. Essa foi a letra C. Letra D. Um quadrado cujo perímetro mede 24 metros. Vamos lá. Então, caríssimos, olha só. Na letra D, o que Professor, Pois não, pode perguntar. desculpa, eu não entendi. Você multiplicou por -1, não foi? Para dar positivo? Ali embaixo? Aqui sim. Sim, Isso. aqui sim. Hã? Aqui foi. Ah, tá. Pode fazer isso? Pode, tipo assim. Pode, porque sempre que a variável for negativa, você pode multiplicar por -1 para acabar de resolver. Sempre que a variável, no caso, a variável aqui era o B, né? Era negativa, então pode fazer isso aqui. Ah, tá, tranquilo. Beleza, então. A letra D, nós temos aqui um quadrado. E eu sei que nesse quadrado aqui, o perímetro dele vale 24, se eu não estou enganado. Isso, o perímetro vale 24. Ele pergunta para a gente a área. Pessoal, se o quadrado, o perímetro vale 24, parece que vocês não estão enxergando aqui. E aqui sim. Vamos lá. Então, o perímetro vale 24. Se o perímetro vale 24, porque cada lado vai valer 6. Isso aqui vale 6 metros e 6 metros. Pega 24 e divide por 4, que são 4 lados. Cada lado vale 6. Para calcular a área, é só pegar um lado e multiplicar pelo outro. Então, dá 36 metros quadrados. Beleza? Seguindo aqui. Letra D foi essa. Agora, letra E. Um retângulo cuja diagonal forma um ângulo de 30 graus com o lado que tem 12 decímetros de comprimento. Ok, vamos lá. Vamos primeiramente desenhar o retângulo. O desenho ajuda a gente a pensar. Sem o desenho é complicado a gente conseguir pensar. Então, primeiramente, vamos desenhar um retângulo. Desenhei aqui um retângulo, agora vamos seguir literalmente o que está dizendo aqui o texto. Só aumentar um pouquinho aqui para poder ver melhor. Sumiu, peraí. Isso. Então, vamos lá. Um retângulo cuja diagonal forma um ângulo de 30 graus. Então, temos uma diagonal. E ela forma um ângulo de 30 graus com quem? Com o lado que tem 12 decímetros de comprimento. Ok. Então, vamos lá. Vamos supor, então, que aqui seja 30 graus. E aqui tem, então, 12 centímetros de comprimento. Aqui é um modelo. Eu poderia ter colocado 30 aqui, por exemplo, falar com 12 aqui. Tá? Isso aqui é um modelo que vai funcionar. Eu tenho um retângulo? Tenho. Tem a diagonal? Tenho. Qual que é o ângulo? 30 graus
que forma 30 graus com um lado que mede 12 decímetros de comprimento. Poderia ter usado o modelo correlato a esse. Vocês não tem que ser exatamente essa estética aqui, não. Pessoal, agora eu consigo fazer, porque vamos lembrar que aqui eu tenho um ângulo reto. Se eu tenho um ângulo reto, é porque eu posso pegar e utilizar o quê? Aquelas relações que eu passei para vocês, que é o que eu pretendo fazer aqui, então. Tá? Então, vamos lá. Se eu considerar somente o triângulo, ó, eu tenho que ter esse lado aqui, vou chamar esse lado aqui de x. Então, esse x aqui está oposto ao 30, cateto oposto. Por sua vez, a diagonal aqui é a hipotenusa, que eu não sei quanto que mede. Mas esse lado aqui eu sei que ele mede 12. Então, o que trabalha com o cateto oposto e com o cateto adjacente, que é o 12, é a tangente. Tangente de 30 vai ser o cateto oposto, só lembrando, sobre o cateto adjacente. A tangente de 30, se a gente consultar a tabela como eu estudei para vocês, ela vale raiz de 3 sobre 3. O cateto oposto, ele vale x, e o adjacente 12. Muito bem. Então, finalizando aqui, essa conta vai ficar assim, 3x igual a 12 raiz de 3. Multipliquei invertido, ó. 3 vezes x, 3x. Aqui fica 12 raiz de 3. Eu posso passar agora o 3 dividindo. 12 por 3 vai dar 4. Dá 4 raiz de 3. E eu posso trabalhar com esse valor assim mesmo. Vou simplificar só no final, tá, gente? Então, nesse caso aqui, qual é que vai ser a área desse retângulo aqui, ó? Finalizar essa conta aqui em cima. A área vai ser a base, que multiplica a altura. A base, que é o x, é 4 raiz de 3. A altura é 12. Então, fica 12 vezes 4, é 48 raiz de 3. Aí dá para fazer na calculadora esse valor aqui. Que dá, então, 83,13. 13 o quê? Como a unidade é decímetro, né? Então, fica decímetro quadrado. Dá isso aqui, então. Vamos passar, então, para a letra... Essa foi a letra F, então. Um quadrado cuja diagonal mede 5 raiz de 2. Então, aqui eu tenho a diagonal do quadrado. Muito bem, vamos lá. Então, letra F, gente, ó, letra F aqui vai ter um quadrado, assim. E nesse quadrado aqui eu só tenho a diagonal. E ele fala para a gente que a diagonal mede 5 raiz de 2. Ele pede para calcular a área. Nesse caso aqui, o que acontece, pessoal? Eu tenho que ter o valor do lado do quadrado. No entanto, no quadrado, os lados são iguais. Então, se aqui vale x, aqui também vale x. Então, perceba que eu tenho um triângulo retângulo, porque aqui tem um ângulo reto, onde esse lado aqui vale 5 raiz de 2. Se é um triângulo retângulo, eu posso pegar e lançar a mão para resolver do teorema de Pitágoras. Então, olha só, eu posso falar que 5 raiz de 2, lembrando que o teorema de Pitágoras é aquele que eu acabei de mencionar para vocês há pouco.
A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, onde é isso aqui, onde eu tenho, no caso, aqui sendo X, aqui sendo, no caso, vou colocar B, aqui sendo C e aqui sendo A. Nesse formato aqui. Então, fazendo uma analogia, né? Nesse caso, o C e o B vão ser iguais a X. E o A nosso é 5 raiz de 2. Então, eu posso falar que 5 raiz de 2 ao quadrado é igual a X ao quadrado mais X ao quadrado a 100. 5 ao quadrado é 25. Raiz de 2 ao quadrado é 2. X ao quadrado mais x ao quadrado é 2x ao quadrado. Como é que eu resolvo, então, isso aqui? 2 vezes 25, 50. Aí 50, pessoal, igual a 2 raiz de 2. Para resolver isso aqui, eu posso pegar e inverter. Se 50 é 2 raiz de 2, então 2x. Desculpa. Se 50 é igual a 2x ao quadrado, então 2x ao quadrado é igual a 50. Né? Ou posso jogar isso aqui para cá e trocar o sinal, posso pegar, jogar os 50 para cá e trocar o sinal e multiplicar por menos 1 depois, que é a mesma coisa. Mas aqui eu simplesmente fiz o seguinte, se 50 é igual a 2x ao quadrado, é porque 2x ao quadrado é igual a 50. Né? Então, 50 sobre 2, x ao quadrado é igual a 25, x igual vai ser raiz de 25, porque está ao quadrado, passa como raiz quadrada. Logo, o lado do quadrado x, ele vale 5. Então, quem é que vai ser a área? A área é só pegar um lado e multiplicar por ele próprio. 5 vezes 5, 25, deixa eu ver se tem unidade aqui. 25 milímetros quadrados. Isso aqui estava dado em milímetros. Milímetros quadrados. Muito bem, gente. Vamos lá. Deixa eu ver mais o que nós temos para ver hoje. Vai estar toda a resolução aqui do lado, tá? Que nós fizemos. Vamos fazer esse número 9 aqui para a gente finalizar. Tem uma pergunta aqui no chat. Beleza, tá, Juliana. Eu vou fazer com vocês, então, mais esse exemplo 9 aqui, que é o que vai dar tempo de fazer, pessoal, tá? Que é bem interessante. É interessante até você consegue ver aplicação prática, né? Deixa eu fazer a leitura aqui, ó. Um azulejo tem a forma de um quadrado cuja diagonal mede 15 raiz de 2. Se as paredes de um salão de formato retangular, cujas dimensões são 54 por 45 metros, deverão ser totalmente revestidas por azulejos. Então, supondo que nenhum deles se quebre no ato da colocação, quantos azulejos serão usados? Bom, vamos lá então. Estou propagando aqui o quadro para a gente conseguir fazer então aquela questão que está faltando aí. Muito bem, gente. Vamos lá então. Deixa eu diminuir aqui o slide. Isso. Jogo para cá. Então, novamente, você vai construir uma parede, pessoal, bem grande. Essa parede nossa, ela mede 54 metros por 4,5 de altura. Quer dizer, uma parede absurdamente grande, de qualquer forma. A matemática tem algumas coisas que são engraçadas. Às vezes tem problema de você comprar um caminhão de melancia, por algum motivo, você compra um caminhão de laranjas, né? Então, ela acaba exacerbando alguns valores assim, para efeito de exemplos. Um caminhão de cilindros e de madeira, por alguma razão. Então, tem tudo isso. A matemática costuma exacerbar em alguns valores assim, para ter um exemplo assim. Mas
São coisas engraçadas que acontecem. Ninguém costuma comprar para consumo próprio um caminhão de melancia, mas a matemática, às vezes, tem um exemplo onde você compra um caminhão de melancia. Bom, exemplo 9, pessoal, brincadeiras à parte. O que acontece? Você vai construir uma parede bem grande. Essa parede ela mede 54 metros. Eu não vou usar aqui uma escala menor aqui, obviamente. 54 metros por 4,5 de altura. Beleza. 54 por 4,5. Aí você vai colocar azulejo aqui. O azulejo que você vai colocar, também não respeitando aqui a escala, tá? É um azulejo quadrado, onde a diagonal dele mede 15 raiz de 2. Eu não sei a medida do azulejo do lado dele, só sei da diagonal. De 2 centímetros. Então, a primeira ponderação que eu faço aqui, gente, o que o exercício pede para a gente fazer? Pede para calcular quantos azulejos serão necessários para poder cobrir essa parede toda aí. Primeira ponderação que eu faço, lá está em centímetros e aqui está em metros. Eu não posso misturar centímetros com metros. Ou eu converto metros para centímetros ou centímetros para metros. A gente não pode misturar. Eu, primeiramente, vou calcular aqui, vou trabalhar em centímetros, por opção. Quanto que vale o lado do quadrado, né, do azulejo, para a gente poder calcular a área dele. Vou calcular a área de cada azulejo. Então, se eu chamar isso aqui de x e isso aqui de x, seguindo a mesma ideia que eu fiz anteriormente aqui, tá? Vocês não estão vendo, mas enfim. Seguindo a mesma ideia que nós fizemos na conta aqui anterior, essa aqui, eu consigo pegar e achar o lado do azulejo, e tendo o lado do azulejo, eu consigo achar qual é a área dele. Então, pelo teorema de Pitágoras, eu posso falar que a ao quadrado, vou colocar o contrário. Posso falar que b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a ao quadrado. O b e o c são os catetos. O a, no caso, é essa medida aqui da diagonal, que é 15 raiz de 2. Então, aqui vai dar 2x ao quadrado igual 15 ao quadrado, eu sei de cabeça, é 225. Vezes raiz de 2 ao quadrado, que é 2. Aí 2 vezes 225 é 450. Vou passar aqui o 2 dividindo. E vou passar agora isso aqui como sendo raiz quadrada. Raiz quadrada de 225 volta a ser o 15. 15, no caso, metros. Aliás, 15 centímetros, desculpa, gente, 15 centímetros. Porque aqui a medida é em centímetros. Então, percebam só, um azulejo, o tamanho dele, na medida dele, é 15 centímetros. Então, qual vai ser a área de um azulejo? Deixa eu fazer aqui no cantinho. Então, a área de um azulejo vai ser o quê? Vai ser x, né? Vezes x, ou seja, fica 15 vezes 15, que vai dar, então, 225 centímetros quadrados, a área de um azulejo. Agora, gente, como lá eu trabalhei em centímetros, aqui eu vou ter que converter para centímetros também. 54 metros, para você converter para centímetros, é só pegar e multiplicar por 100. Dá Por que a 5.400 gente centímetros. não converte o valor em metros?
Poderia. Você fala converter esse valor aqui em metros. Sim. Sim, Exato. dá no mesmo. Dá no mesmo. Eu tenho que seguir uma linha de trabalho. Eu optei por fazer isso aqui. Mas eu poderia também converter para metros e o resultado seria o mesmo. Ah, tá. Ok. Tá bom? Beleza. 4,5 metros equivale a 450 centímetros. Logo, essa área aqui do retângulo, né, eu vou colocar área da parede. Em centímetros, eu pego 5.400 centímetros e multiplico por 450 centímetros. Eu vou ter, no caso aqui, a área da parede. Deixa eu fazer aqui na calculadora. 5.400 vezes 450, que dá 2.430.000 centímetros quadrados. Isso aqui. Agora, então, qual vai ser o total de azulejo que eu vou utilizar, pessoal? Vou fechar aqui. Que vai ser a nossa resposta. Resposta, então. Para você saber quantos azulejos eu vou utilizar, eu pego a área da parede e divido pela área de um azulejo. Tá? Aí eu vou ter o valor que eu quero. Então, eu vou pegar 2.430.000, que é a área da parede, e dividir por 225. Que dá, então, 10.800 azulejos. 10.800 azulejos. Essa que é a continha, que é a resposta aqui. A quantidade de azulejos para poder cobrir essa parede toda são 10.800. Eu confesso que tinha a impressão que seriam mais. Achei até pouco. Deixa eu ver se confere com a resposta aqui do livro. Certinho, gente? Isso aí mesmo. Tá. Aí, com isso, gente, eu paro essa aula por aqui, tá? Depois eu vou disponibilizar os slides e o vídeo dessa aula para vocês. E eu pretendo gravar novamente o vídeo da aula passada. Eu vou gravar sozinho e também disponibilizar para vocês. A semana que vem vai ser o nosso 10º e último encontro, tá? Então, a gente vai ter 2 encontros consecutivos, nessa semana e na semana que vem. Tá bom? Então, pessoal, até a semana que vem. Desejo a todos uma boa noite. E até a semana que vem. Então, daqui a pouco eu disponibilizo para vocês os vídeos. Boa noite. Boa noite.